Convida-se para um homicídio a ter lugar sexta-feira, 29 de outubro, em Little Paddocks, às 18h30. Espera-se a presença de todos os amigos da família. Não haverá outra convocação. Imagine que você lê este anúncio no jornal local. Você compareceria ao endereço mencionado? Os personagens deste livro daqui, Convite para um Homicídio de Agatha Christie, compareceram. Mas isso porque eles acreditavam que se tratava do jogo do assassino, um jogo bastante comum para a época. No entanto, quando o relógio bate 18h30, realmente ocorre uma morte. E eles percebem que não se tratava de uma brincadeira. E a pergunta é uma só: quem matou? E adivinha, a pessoa que vai solucionar este caso é a nossa querida Miss Marple, que, se você não conhece, é uma das detetives de Agatha Christie. O detetive mais famoso da Agatha Christie é o Hercule Poirot, que inclusive está aqui comigo, olha ele aqui, este é Hercule Poirot. Um senhorzinho belga, muito querido nos livros. Várias pessoas acham que ele é francês e ele realça: eu sou belga. A Miss Marple, por sua vez, ela não é uma detetive de profissão. Ela é uma pessoa comum que se coloca nesse papel de detetive para desvendar os casos. Ela é uma senhorinha bastante idosa, com os cabelos bem brancos, que vive em um pacato vilarejo chamado St. Mary Mead. E as histórias em que ela aparece são sempre mais ou menos assim. Ninguém bota muita fé nela pela sua aparência, e no fim ela consegue solucionar e deixa todos de boca aberta. E o método dela, de início, confunde as pessoas que não estão muito acostumadas, mas ele faz muito sentido à medida que você vai conhecendo ela. Basicamente, o método da Miss Marple consiste em comparar as pessoas, como se esse vilarejo, o St. Mary Mead, fosse um pequeno mundo, um mini mundo, no qual ela consegue conhecer com profundidade cada personagem e o caráter, as características, as ações propícias daquele personagem. E depois, quando ela conhece novas pessoas fora de St. Mary Mead, ela já sabe mais ou menos como aquelas pessoas vão agir, o que elas fariam, quais seriam seus pensamentos, seus atos, ao comparar determinada pessoa que ela conheceu agora com determinada pessoa que ela já conhecia em St. Mary Mead. E isso dá muito certo. Mas qual é a história que nós temos aqui em Convite para o Homicídio? Como a Miss Marple entra aqui? Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de ler um comentário que está aqui na parte de trás da minha edição, que é um comentário da Jacqueline Winsper, que é também uma escritora best-seller, e ela diz o seguinte: Agatha Christie deu aos leitores do mundo inteiro uma noção vívida do estilo de vida inglês, sobretudo ao retratar aqueles vilarejos em que nada acontece. E isso, é claro, até a notícia de um assassinato se espalhar. E é basicamente que nós temos aqui aquela ideia de um local calmo, onde todo mundo conhece todo mundo, todos nutrem uma amizade muito sincera, muito verdadeira, aparentemente. Nada novo acontece, até que um misterioso crime ocorre naquele local e todos começam a desconfiar de todos e todos temem a todos. E eu gosto muito dessa estrutura narrativa explorada pela autora. Aqui vou ler para vocês agora a descrição desse pequeno vilarejo. O vilarejo em que essa história se passa se chama Chipping Cleghorn e ele é descrito no livro como uma vila pitoresca, bem espalhada, açougue, padaria, quintanda, uma boa loja de antiguidades e 2 casas de chá. A cidade é orgulhosa de suas belezas naturais e procura atrair turistas motorizados. É muito residencial também. Bangalôs, onde antigamente moravam camponeses, hoje reformados e habitados por velhas solteironas e casais aposentados. Na era vitoriana, houve um modesto surto imobiliário. Eu sei, disse Sir Henry, velhinhas simpáticas e coronéis reformados. Eu tive a oportunidade de conhecer várias cidadezinhas da Inglaterra que cabem muito a essa descrição. Então, realmente, quando eu leio hoje as histórias da Agatha Christie, eu me sinto dentro daquele lugar, sabe? Passa essa ideia de veracidade, essa ideia vívida, como a Jacqueline Winsper descreveu aqui. Então, Chipping Cleghorn, ele é um local bem pequeno e ele é dividido entre algumas vilas. E ele fica próximo de uma cidade um pouquinho
pouquinho maior que possui uma universidade e um hospital, que é a cidade de Milchester. Então as pessoas vivem muito bem lá, porque quando elas precisam de outras coisas que não há em cidade pequena, eles visitam aquela outra cidade. Estou dizendo tudo isso para que possamos entender melhor o background dos personagens do livro. O Convite para um Homicídio, em inglês A Murder is Announced, foi publicado primeiramente em 1950. E aqui temos como grande protagonista da história a senhora Letícia, que mora em Little Paddock. Em Little Paddock, na casa da Letícia, moram também com ela uma velha amiga de escola que se chama Dora, dois sobrinhos um pouco distantes que se chamam Patrick e Julia, que estão morando lá com ela temporariamente, justamente porque a cidade da tia fica perto da cidade de Milchester, onde há o hospital e a universidade. Juntamente a eles, a outra mulher que ela não é empregada dessa casa, mas ela trabalha em uma outra casa ali da localidade, porém a dona da casa em que ela trabalha não tinha espaço para ela morar, então ela está morando ali na casa temporariamente também. E ela se chama Philippa. E por fim nós temos uma personagem muito caricata, muito engraçada nessa casa, que é a Mitzi. A Mitzi é cozinheira e ela é de outro país, não fica dito aqui de qual país ela é, mas fica bem claro que ela é estrangeira. E eu achei muito interessante que Chipping Cleghorn, que aparece nesse livro, aparece também em um conto da Agatha Christie que se chama O Santuário, Sanctuary, publicado em 1986, ou seja, 36 anos depois da publicação deste livro. Então tudo se inicia quando os moradores leem no jornal aquele convite que eu li para vocês no início do vídeo. E o convite era para o endereço da Letícia, para a casa dela. Então todo mundo vai para a casa dela, e aí o curioso é que a Letícia também não estava sabendo quem colocou aquele anúncio, ou seja, os moradores da casa, que supostamente os vizinhos acreditavam que eram os organizadores do jogo, também não sabiam quem colocou aquele anúncio e estavam tão curiosos quanto os vizinhos. Mas é claro, de início todo mundo acha que é uma brincadeira, até que o crime realmente acontece. Então nesse momento, além dessas pessoas da casa que eu já descrevi, vão ali também duas senhoras que moram juntas, a mulher do pastor da localidade. O pastor não pôde ir porque ele teve alguns deveres da igreja, mas ela vai. Um casal formado por um coronel e uma dona de casa. Depois vai uma senhora com o seu filho, que é um escritor. A história se passa também em um tempo pós-Segunda Guerra, então há várias menções, vários comentários relacionados a isso. O marido da Philippa supostamente teria morrido na guerra, então também há todo esse contexto. Só que todos, quando vão à casa da Letícia, imaginam que a pessoa que vai morrer na brincadeira é um deles. Só que quem morre não é nenhum deles, quem morre de verdade porque ocorre de fato um crime. Então quando o relógio bate 6h30, as luzes se apagam, eles escutam um barulho na porta e depois só vem um clarão de uma lanterna que vai passando pelos rostos de todos como se estivesse procurando alguém. E depois eles escutam 3 barulhos de tiro. E aí passa-se um tempo, as luzes se acendem, há todo um caos até eles verem que de fato os tiros eram verdadeiros. A Letícia, que era a dona da casa, está com a orelha sangrando, mas está bem, porém há alguém no chão, no meio de todos, e que está morto, que era um atendente do hotel do local. E aí ninguém conhecia ele muito bem, acreditam que ele planejava um assalto geral ali e que ele acabou tropeçando e tirando a própria vida sem querer. Mas é uma história muito mal contada, não é mesmo? E aí um inspetor chamado Craddock vai investigar o caso e misteriosamente Miss Marple aparece ali na cidade fazendo uma visita à mulher do pastor, e aí ela acaba envolvendo-se no caso também e vai ajudar na solução dele. E é interessante também que o vilarejo ele era tão pequeno e descrito como um local tão insignificante que a Scotland Yard não é chamada. Há um momento em que uma personagem pergunta: "Ah, você é da Scotland Yard?" E aí o inspetor fala: "Não, eles não foram chamados, nós os locais estamos resolvendo isso." A Miss Marple com certeza vai ter um papel muito fundamental aqui no livro. Ela vai conversar com muitos personagens e ela vai fazer toda essa investigação sem levantar muitas suspeitas, porque ninguém acredita de fato que ela, aquela senhora frágil, seria capaz de solucionar alguma coisa, mas o seu método mais uma vez se mostra muito eficaz. E também esse método dela, ele se configura muito interessante para justificar essa inteligência que ela tem, porque quando a Agatha Christie escreve essa personagem, que é uma senhorinha que mora no interior do interior, um pequeno vilarejo, conhece pouca gente, não fez muitas viagens,
viagens, não estudou. Criam-se certos questionamentos. Ah, mas como que ela é uma detetive tão boa se ela nunca saiu daquele lugar, se ela nunca estudou, se ela só trabalha em casa, tem contato com pouca gente, com poucas coisas? Como? Um detetive, ele precisa conhecer o mundo, não é mesmo? Mas esse método dela de conhecer o mundo sem precisar explorá-lo, porque ela conheceu e explorou uma miniatura do mundo, justifica essa capacidade que ela tem. E no geral, a Agatha Christie, ela é conhecida como uma escritora que foca muito mais no crime do que no desenvolvimento do personagem. Como assim? Por exemplo, ela vai trabalhar mais com a investigação, com a coleta de pistas, ela coloca muitos personagens, nós vamos conhecendo um pouquinho de cada um no decorrer da narrativa, nós não temos contato com uma profundidade de pensamentos, de reflexões deles. Geralmente nós temos contato com partes de suas histórias, das suas trajetórias. Porém, neste livro, nós temos algumas discussões mais profundas, eu diria, mesmo que muito subjetivas, principalmente sobre a questão do envelhecer. Há uma passagem aqui da Miss Marple que eu achei muito tocante, que eu até vou ler aqui para vocês, porque a Letícia, que é a nossa protagonista desse livro, ela também já era uma senhora, a Dora, amiga dela, também. Então há muitos comentários sobre o contexto delas. A Dora, por exemplo, ela vivia sozinha, estava com várias dívidas, não tinha mais dinheiro, e ela recorre à Letícia para pedir ajuda. Então essa questão de você ser uma pessoa mais velha, ser sozinha e não ter um respaldo é algo complicado, é algo de se pensar. A Miss Marple, ela ainda tem família, mas ela tem como família pessoas mais jovens e não pessoas da idade dela. Então por isso que é bem interessante essa passagem em que ela diz o seguinte: eu tenho sobrinhos e sobrinhas e bons amigos, mas não há mais ninguém que se lembre de mim quando menina, ninguém que pertença aos velhos tempos. Há muito tempo que estou sozinha assim. Miss Marple que disse isso quando ela estava em conversa com a Letícia. Elas se entenderam nesse momento muito bem, porque elas são duas mulheres mais velhas, maduras e que não possuem mais família da sua idade, em que tem certo respaldo, mas de pessoas muito mais jovens e que por serem tão mais jovens não as compreendem em toda a sua complexidade, não conhecem os seus velhos tempos, que seriam justamente esse contexto de vida que faz com que elas sejam o que elas são, com que elas pensem o que pensam. Então vai gerar esse desentendimento, esse conflito inevitável. A questão do etarismo sempre aparece nos livros da Agatha de uma forma mais leve, até um pouco cômica, mas aparece toda essa questão de como a Miss Marple é vista, mas é legal que ela sempre consegue dobrar todo mundo, independente se a pessoa é jovem, se a pessoa é velha, se é um homem, se é uma mulher, ela resolve muito bem. A solução desse livro, obviamente, eu não vou contar, porque eu acredito que em livro de suspense, de mistério, de investigação, o final do livro tem uma força maior, digamos assim, uma importância maior para o livro do que em outros livros, em outros gêneros. Mas o que eu posso dizer pra vocês é, não acertei quem era o culpado ou culpada novamente. Achei muito interessante também que o livro possui uma intertextualidade com outro livro da Agatha Christie, que eu estou vendo onde é que eu deixei ele. Está aqui no cantinho da minha estante. Peraí, vamos lá. Este livro daqui. Então, no livro Convite para um Homicídio, nós temos um personagem que é escritor, como eu já mencionei para vocês. E lá no fim do livro, isso não é um detalhe muito importante, ele escreve uma peça que se chama Os Elefantes Também Esquecem. Só que as pessoas começam a questionar ele. Olha, mas não seria o contrário? Não seriam os elefantes não esquecem? Os elefantes se lembram? E aí ele diz, é verdade, vocês estão me questionando tanto que eu estou pensando em mudar o nome da peça para o contrário. E aí, anos mais tarde, a Agatha Christie lança outro livro, que é este daqui, Os Elefantes Não Esquecem, que também é um livraço. Eu já li e adorei. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa resenha aqui no canal. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e de se inscrever para acompanhar todo o conteúdo que eu posto por aqui. Lembrando que recentemente eu publiquei vários vídeos bem legais sobre locais que foram importantes na vida e obra da Agatha Christie, locais que eu visitei na Inglaterra. E eu deixarei os links para vocês no primeiro comentário fixado nesse vídeo. E é isso, vejo vocês na próxima!